Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso online da Vox Idiomas. Hoje nós vamos falar sobre o imperativo em inglês. Mas antes de falarmos sobre o imperativo, esse tempo verbal imperativo, eu gostaria de lembrar a vocês que observem a nossa aula anterior do nosso curso, a aula 1, onde nós falamos do infinitivo. É preciso ter bem clara a ideia de infinitivo em inglês, como se faz o infinitivo, para poder entender como se faz o imperativo. Então eu recomendo que você volte à aula 1 do nosso curso, se você ainda tiver alguma dúvida em relação ao infinitivo, para que você possa entender melhor a explicação desta aula. O infinitivo em inglês, como nós aprendemos na aula anterior, é feito quando a gente coloca a palavrinha to na frente de uma palavra que pode ser verbo. Por exemplo, o verbo to be, o verbo to drink, o verbo to work, o verbo to book, vários verbos que nós vimos na lição anterior. A gente sabe que essas palavras estão no infinitivo porque elas têm to na frente. E qual a importância disso para entendermos o imperativo? O imperativo em inglês é um tempo verbal que é feito na sua forma afirmativa, né, tirando o to do infinitivo. Ora, então, logicamente, a base é o infinitivo. Se eu tiro o to, a palavra continua um verbo, só que agora deixa de ser verbo no infinitivo e passa a ser verbo no imperativo afirmativo. O que eu quero dizer para vocês? Com os exemplos que nós podemos observar na nossa tela, por exemplo, se você olhar agora, você vai ver o verbo to book. O verbo to book nós aprendemos na aula anterior, que é o verbo reservar. Ora, quando eu tiro aquele to do verbo to book, fica somente a palavra book. E aí, olha só, ela passa a ser uma ordem, ela se transforma no imperativo. Imperativo afirmativo, ou seja, de reservar, a palavra book vira reserve ou reservem. Então, né, se você estiver pensando agora nesse momento, mas eu aprendi ao longo da minha vida inteira que a palavra book era livro. Olha, eu vou te dar uma dica para que você jamais se esqueça. Um substantivo contável, algo que a gente consiga contar, por exemplo, 1 livro, 2 livros, 3 livros, é fácil de contar. Existem substantivos que não são contáveis, por exemplo, amor, dor, são substantivos abstratos. A gente não pode contar 1, 2, 3 amores no sentido de amor, substantivo abstrato. Todavia, você pode observar, né, que esses substantivos contáveis em inglês, e não se esqueça disso, eles sempre têm que ter um determinante. Ou seja, uma palavrinha que acompanhe ele para dar certeza de que ele é um substantivo. Assim como a palavra book, eu só tenho certeza de que é um verbo no infinitivo. Quando ela tem a palavra to, a palavra book só será um substantivo livro quando ela tiver a palavra do tipo assim, o livro, my, meu livro, your livro, one, um livro, enfim. Sem estar acompanhado de nada, eu vou ficar na dúvida, será que book é livro, será que book é o verbo reservar, será que book é o verbo no imperativo? Vai ficar em dúvida nada, porque agora você já sabe. Se essa palavra, to book, podia ser um verbo no infinitivo. A regra é, se tiro o to, vira verbo no imperativo. Não há a menor dúvida em relação a isso. Então, se eu falo assim, to drink, que é o verbo beber, e depois eu falo assim, drink. Drink não é um drink, não é uma bebida. Drink é beba ou bebam. Aí você vai perguntar para mim, mas professor, como é que eu vou saber que a palavra book é beba ou é bebam? Porque não tem uma diferença entre o singular e o plural no imperativo? Não tem. Sabe por quê? O imperativo é uma ordem, e uma ordem é sempre dada para uma pessoa que está diante de você. Ou você dá a ordem para um você qualquer, ou para vocês, né? Vocês bebam, você beba, por exemplo. Em inglês, a palavra que indica você ou vocês é a mesma. É you. Ora, então se eu falo assim, você e you, ou eu falo assim, vocês e you, como é que eu vou saber a diferença? A diferença é que quando eu estou olhando para uma pessoa só e apontando para uma só, o you significa você. E quando eu estou olhando para mais de uma pessoa, o que acontece? Eu apontando para mais de uma, o you significa vocês. O que é o determinante da palavra you para ela ser você ou vocês? É o dedo apontado para um só, é o dedo apontado para vários, é o olhar dirigido para você, é o olhar dirigido
para várias pessoas. Isso é o que faz a diferença. Então, mais um lembrete para você. Os determinantes podem ser na forma de uma palavra, mas os determinantes podem ser na forma de um gesto, né, de um objeto que acompanha a palavra. Por exemplo, nós temos o caso do verbo to dog, que nós vimos na última eleição, na última lição, né, que é o verbo perseguir. Quando eu tiro o to de to dog, não vira cachorro, vira persiga ou persigam. Agora, se eu encontro a palavra dog escrita numa casinha de cachorro, com certeza qual é o determinante para indicar que aquilo não é verbo, não é uma ordem, é um cachorro? É a casinha que está acompanhando a palavra. A mesma coisa, a palavra book pode estar na prateleira, numa livraria ou numa biblioteca. Se você encontrar lá, ótimo. Eu estou sabendo que esse book sozinho aqui não está sozinho em relação à prateleira que o acompanha, né? Está sozinho por não ter outra palavra acompanhando. Mas nesse momento você teve um determinante não escrito, mas na forma de um objeto que ajudou a você a identificar a tradução mais adequada para aquela palavra. Então, eu dou uma dica para você. Abra o dicionário, procure o dicionário, vá lá, procure a palavra to drink, a palavra drink, a palavra dog, a palavra book, né? E veja os vários significados que ela pode ter. Isso vai ajudar muito a você entender o nosso imperativo, a nossa aula de hoje, e a compreender com mais clareza muita coisa que nós veremos daqui para frente. Então, pessoal, não se esqueçam de fazer as lições que se encontram no nosso site e até a próxima aula no nosso curso online da Vox Idiomas.